Salvação não se trata apenas de morrermos como salvos, mas ela se trata de vivermos como salvos. A minha vida, a sua vida, o nosso procedimento deve dignificar, santificar o nome do Deus vivo, o nome de Jesus, o nome daquele a quem a gente profere. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, farei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se chama de crente, esse povo que se chama discípulo de Jesus, se o seu procedimento não é igual ao que está na palavra, meu querido, minha querida, você não está vivendo a salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, Tito capítulo 2, do versículo 11 até o 15. Amém? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra, né? Parte da carta de Paulo a Tito. Paulo havia enviado Tito, seu cooperador, para Creta, justamente para colocar ordem naquela localidade, na igreja daquela localidade, justamente porque o povo que ali vivia, os crentes que ali viviam, estavam andando de forma desordenada. Havia cristãos vivendo em desacordo com a doutrina de Cristo, em desacordo com o Evangelho. Pessoas que estavam ali com o título de cristão, o título de filho de Deus, de discípulos de Jesus, de seguidores de Jesus, mas professando terem recebido a salvação em Jesus, mas o fruto não era condizente com aquilo que eles diziam. Então eles se diziam salvos, mas não viviam como salvos. Se diziam cristãos, mas não viviam como cristãos. Então Paulo escreveu ali a Tito, e principalmente para colocar ordem com respeito aos líderes daquela localidade, dali de Creta. Porque por conta desses líderes, por causa de falsos ensinamentos e também de péssimos exemplos de caráter, de conduta daqueles líderes, isso estava acabando, vamos dizer assim, alcançando a todas as outras pessoas, por conta desses homens, desses falsos mestres, que Paulo escreve no capítulo 1, no verso 16, aí de Tito. Se você fechou sua Bíblia, vai dar trabalho abrir de novo, né? Então diz assim: no tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então Paulo está escrevendo a Tito justamente para que Tito coloque aquele povo debaixo, claro, da graça, da orientação e da unção do Espírito Santo e da palavra de Deus, coloque aquele povo em ordem, para que eles possam ter uma vida que condizem com a
palavra do Evangelho. E quando nós lemos isso aqui, vemos uma coisa importante. Você vai ver que Paulo está falando o tempo inteiro de Jesus como Salvador, Salvador, salvação, salvação, salvo. O tempo inteiro ele falando essa palavra aqui. E é isso que nós vemos nesse texto, que Paulo quer deixar muito claro, que a verdadeira salvação é acompanhada de procedimento cristão, de procedimento correto, de boas obras, de atitudes que sejam agradáveis a Deus, de atitudes que sejam condizentes com o que o Evangelho de Cristo ensina. Porque a verdadeira salvação transforma as pessoas. Amém, irmãos? Transforma a nossa vida. A religiosidade pode mudar o nosso comportamento, pode mudar alguns comportamentos. O sujeito entra numa igreja, em qualquer lugar, numa religião, e ele começa a fazer tudo que aquela religião coloca ali como ritual. Ele é muito bom de ritual, mas ele é péssimo em caráter. Então, amados, o que o texto nos mostra é que a verdadeira salvação transforma. A verdadeira salvação em Cristo muda a vida das pessoas. A verdadeira salvação, ela trata a vida da gente. Amém? Mas a gente precisa fazer uma pergunta, que é importante. Qual é o tempo em que a salvação age na vida da gente? Porque nesse texto nós podemos enxergar o aspecto temporal da salvação. A primeira coisa aqui que a gente pode ver dessa salvação mostrada no texto é que ela é uma salvação para o tempo presente. Amém? A salvação é para agora. Amém, igreja? A salvação é para agora. Então, o texto deixa isso claro. A salvação é para que vivamos no presente momento sensata, justa e piedosamente. É isso que está escrito no versículo 12, desse capítulo que lemos, de Tito 2, verso 12. Diz, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida verdadeira cristã. Mas a salvação também, ela nos lembra como nós devemos ser. Em Tito, aí mesmo, nesse mesmo livro, capítulo 3, versículo 1, diz que nós devemos ser obedientes. Paulo escreve dizendo, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores. Essa palavra bonita, né? Que quer dizer aquela pessoa que fica disputando, brigando o tempo inteiro, criando briga no debate, criando intriga, né? Tem um pastor aí que gosta disso, né? Queima ele. Briga, né? Essa coisa toda. Mas a palavra diz que nós devemos ser cordatos. Cordialidade. Como é bom crente cordial, né? Bom dia, como é que vai, meu querido? Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Que maravilha, educação. Que coisa boa crente assim, né? Isso é uma maravilha. Paulo diz, cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. E é para com todos. Não é para com qualquer, né? Não é só para a elite, vamos dizer assim, não. Então a gente percebe que esse texto mostra para a gente também que a salvação nos lembra quem nós éramos. Porque se fomos salvos, outrora éramos perdidos. Tito capítulo 3, versículo 3, diz assim, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então aqui nós vemos que
a salvação operou algo para a nossa vida presente, para o agora. Então, salvação, boas obras, boas atitudes, bom procedimento, bom comportamento, boas atitudes, boas ações, uma vida de santidade, uma vida de piedade, uma vida santa diante de Deus, isso faz parte da salvação para o hoje, para o agora. Amém, igreja? Bendito seja o nome do Senhor. A verdadeira salvação vai agir no tempo presente. Não é algo que funciona só para o futuro. Porque tem muita gente que acha que salvação é porque ele recebeu a vida eterna. É porque ele vai viver para sempre com o Senhor. Ah, eu vou morar no céu. Ah, eu vou para a glória. Eu estou salvo. E aí pronto, que maravilha. Está garantida a sua passagem, está garantida a sua estadia, né? Você já vai ter lá a sua parte no céu, sua casa, a sua vida, né? Vai estar lá, minha casa, minha vida, vai estar lá você, né? Contemplado pela bênção da sua morada no céu. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Olha aí, toma aí, está à vontade. Glória a Deus. Já está lá tudo. Então, será que salvação é isso? É para o tempo futuro? É só para isso? Não. A salvação, ela funciona para agora. Não é só para depois da morte. Não é só para quando a pessoa está ali à beira da morte, aí você vai lá e prega para ela, entregue a sua vida a Jesus, aceite Jesus. Você quer aceitar Jesus? A pessoa às vezes não consegue nem levar na cama, a pessoa vai lá, ajuda. Amém? Você quer? Beleza? Ora pela pessoa. Glória a Deus. Está salva. Amém? Isso acontece? Acontece. Acontece ou não? Glória a Deus, acontece. Mas quantos exemplos desses você vê na Bíblia acontecerem? Quantos? O cara ali já, com a passagem já, na hora de ir embora. Quantas vezes? O ladrão da cruz, né, Alberto? O ladrão da cruz. Você só vai ver uma. Você só vai ver uma. O que isso diz para a gente, irmão? Que esse não é o padrão. Né? Que a salvação ela precisa acontecer muito antes. O Senhor salva a pessoa no leito de morte? Salva. Tinha um irmão nosso que era enfermeiro e ele era uma bênção. Era o maior despachante de mala para a glória celestial. O cara chegava lá nas últimas, pregava, o povo convertia. Era uma maravilha. Ele era um negócio sério. Despachava, nós pegava o ticket assim e jogava na mão. A pessoa viajava para a glória porque ele alcançava muita gente ali. É por isso que eu sempre digo assim, que lá na glória dos céus, nós vamos ter muita surpresa. Fulano, você aqui, pisteado? Foi o que aconteceu com você? Né? Rapaz, teve um enfermeiro lá de última hora que pregou para mim, falou, eu estava lá no leito, apareceu uma criatura, parecia um anjo, pregou o evangelho, amém. Mas a gente vai ver na Bíblia isso acontecendo muito pouco. Salvação não se trata apenas de morrermos como salvos, mas ela se trata de vivermos como salvos. Amém, igreja? Vivermos como salvos. A minha vida, a sua vida, o nosso procedimento deve dignificar, santificar o nome do Deus vivo, o nome de Jesus, o nome daquele a quem a gente profere. Se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, farei o seu pecado e sararei a sua terra. Esse povo que se chama pelo meu nome, esse povo que se chama de crente, esse povo que se chama discípulo de Jesus, se o seu procedimento não é igual ao que está na palavra, meu querido, minha querida, você não está vivendo a salvação. Você está vivendo a perdição. Você está vivendo a perdição. A salvação em Cristo é para agora. É para eu viver hoje como salvo. É para eu andar como salvo.
é para eu proceder como salvo. As minhas boas obras, o meu comportamento não me salvam. E não te salvam também. Você pode dar o tanto de esmola que for, você pode fazer de tudo aí, por todo mundo, ter o seu coração com esse excesso de empatia por todos, não dizer não para ninguém, fazer tudo pelos outros, que isso não te garante salvação. Porque se garantisse, Cristo não precisaria morrer por você. Cristo não precisaria morrer na cruz. É até uma ofensa você dizer isso. Que vai ser salvo porque faz tantas coisas. Pô, mas ela é tão boa. Pô, mas ele é tão caridoso. Comportamento não salva. Mas o verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele é rico em boas obras, em procedimento, em atitudes, em vida de santidade e piedade. As pessoas podem olhar para o comportamento dele, as pessoas podem olhar para o procedimento dela e dizer, ali vai um servo de Jesus, ali é alguém obediente, ali é alguém que não é só um frequentador de igreja, não é só aquele que senta no banco, anda com a Bíblia, fala de Jesus, mas lá no escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, é um capeta infeliz. Entende? Vocês estão rindo, né? Estão rindo. Mas é assim que acontece, irmãos. Não adianta. Isso não é salvação. Isso não é salvação. Esse tipo de vida não é salvação. Não é. Mas Paulo também mostra outro aspecto temporal da salvação, que é a salvação para o futuro. Amém, igreja? Salvação para o tempo presente, mas salvação para o tempo futuro também. Porque depois, né? Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? O que mais? Qual será no futuro o seu lar? Olha aí. Olha aí o que a música diz. E é por isso que o refrão diz, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém? Glória a Deus. A salvação em Cristo também é para o futuro. Olha o que Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 12 e 13. Ele diz, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança. A esperança é algo que é para o futuro. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A que Paulo está se referindo aqui? A manifestação, a vinda de Jesus. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele virá com poder e grande glória. Todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, diz Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Se não me falha a memória. Todo olho verá. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória, porque assim como o relâmpago que sai no oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Hoje eu estou inspirado com música. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que é bom a gente ouvir música boa, né? Música que fala realmente da palavra. Amém? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais miseráveis ou infelizes de todos os homens. Nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós aguardamos o dia da manifestação da glória do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo, em que aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, como diz a palavra, seremos juntamente com eles arrebatados. Seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Num abrir e fechar de olhos. Aí eu confundi minha música com o versículo, né? Num piscar de olhos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aguardando a vinda. Para quê? Lá na glória. Para o futuro. Para o futuro. A salvação nos trouxe esperança de vida eterna. De depois que morrermos, vivermos com Cristo para todo sempre. Ele é a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Em Tito, capítulo 3, verso 4, diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, olha aí, praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tome-lhe Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, a salvação que aconteceu mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo trouxe esperança para o nosso coração e trouxe para nós a certeza de que somos herdeiros de Deus. Iremos herdar algo de Deus. Iremos herdar o reino de Deus, a vida eterna no Senhor. Não foi por obras de justiça, está escrito, está claro, mas foi por misericórdia do Senhor que nós fomos salvos. Mas as obras de justiça precisam acontecer agora. Você andar como alguém justo, você andar como alguém que verdadeiramente professa o nome de Jesus, diz que segue a Jesus, deve andar dessa forma. A palavra de Deus é clara em 1 João, quando diz que aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. Amém, igreja? A nossa vida, agora como salvos, vai refletir na eternidade. Essa salvação, para o tempo futuro, será o reflexo daquilo que nós vivemos agora. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 21. Esse texto que é bem conhecido. Mateus 7, 21. Olha o que a Bíblia diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Quando a salvação na nossa vida é algo que foi realmente edificado, sedimentado, quando nós vivemos aqui no presente uma vida séria diante de Deus, sem hipocrisia, sem duas caras, é crente aqui dentro, mas lá fora é outra coisa, é crente que está abafando lá fora, e aqui é crente, né, que está louvando, é crente que está sendo santo. Amados, em nome de Jesus, eu digo para vocês com o coração triste, não se engane, não é isso que Deus quer para a sua vida. Quando a gente fala isso, a gente não fala com alegria, não, a gente fala com tristeza no coração.
Porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se você fala Senhor, 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 se você vem para a igreja, vem com a Bíblia, e, sabe, vem para o culto, participa de tudo, diz que é crente, aquela coisa, mas o seu procedimento é diferente, alguma coisa aconteceu. Quando a água bateu, a sua estrutura não estava firme e você caiu. A primeira chuvinha que deu, sua estrutura abalou e você caiu. Cedeu ao pecado, cedeu aos desejos, cedeu à tentação, começou a olhar mais para si do que para Cristo, começou a olhar mais para si mesmo do que para a glória. Ah, não, agora nada, eu tenho que... Sabe, eu preciso viver minha vida, eu preciso. E aí a primeira oferta do diabo, talvez a primeira você resistiu, a segunda você já ficou meio lá, meio cá, e aí na terceira o inimigo lançou e você caiu, porque a água desceu, passou, bateu na estrutura, a estrutura não estava firme, porque você era só religioso, você só tinha Jesus na boca, mas não tinha na vida, no procedimento, no coração, no caminhar, na alma, lá dentro. E você não conseguiu ficar de pé, não resistiu ao pecado, não resistiu à tentação, não resistiu aos desejos da sua alma lá dentro, a sua carne, melhor dizendo, gritando, vambora, 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 pra gandaia. Você não resistiu. E quando a água bateu, o rio chegou, o vento deu uma soprada, pum, a casa caiu. E não adianta ficar agora, Senhor, 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 Senhor. A sua salvação presente foi por água abaixo. E, consequentemente, a futura. Consequentemente, o que vai acontecer lá? Porque aqui vai refletir, é muito claro. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, tem mais uma amostra aqui de um ensinamento de Jesus. Mateus 25, 34 a 46, ele está aqui num contexto, falando inclusive lá no contexto escatológico, no fim dos tempos, lá no fim do dia. Ele diz, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Me lembrei de irmã Edna agora. Vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um destes meus mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Salvação no presente, salvação no futuro. E eu volto a dizer só para te lembrar, não são as boas obras que nos salvam, para que você não pense que apenas esse texto aqui, então eu vou fazer o bem para todo mundo e aí eu vou ser salvo. Não, lá atrás está dizendo outra coisa também. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie,
porque somos feitura sua, criados em Cristo, salvos em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Está muito claro. Você não é salvo por boas obras. Você é salvo para fazer boas obras. Louvado seja Deus. E a pergunta para você é essa. Vivendo agora, como você está vivendo? Se você agora morrer, você vai ser salvo? Você está salvo? Você tem esperança da vida eterna? O Senhor foi lá e desligou. Pô! Pegou o disjuntor, baixou. Matrix, puxou o cabo. Foi embora. Tem certeza? Se você não tem certeza, seu presente ainda está com problema. Se você está vivendo de qualquer forma e você tem certeza, seu evangelho está com problema. O que você aprendeu está com problema. O que a gente vive agora vai refletir lá. Eu vou dizer para você uma coisa. A Bíblia é clara quando diz que nós, quando vivemos a salvação no Senhor, nós já estamos vivendo a vida eterna. Será que seria a mesma coisa ou com o contrário? Se a gente não está vivendo, a gente já está vivendo a perdição eterna? Eu diria que sim. A palavra é clara. Diz que aqueles que receberam das abundâncias da graça e do dom da justiça reinarão em vida através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas muitos não receberam. Muitos não quiseram. Jesus disse, e a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem crê e for batizado será? Quem não crê, porém, já está condenado. Ou você vive uma vida de salvo, ou você vive uma vida de condenado. É muito importante entendermos isso. Mas tem um terceiro e último aspecto da salvação, que é a salvação no tempo passado. Que é a salvação em que Cristo, como diz lá no versículo 14, Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E essas boas obras não está falando de caridade, não é só isso, irmãos. Ele morreu lá atrás, uma ação feita lá no passado, reflete no nosso presente, que irá refletir no nosso futuro. Então o Senhor nos chama para a vida eterna. Só que a gente precisa entender isso. A salvação operada por Cristo lá no passado, ela age na nossa vida agora, hoje. E o nosso hoje, como nós vivemos a nossa salvação hoje, como nós desenvolvemos a nossa salvação hoje, irá refletir lá no futuro, quando estivermos com o Senhor na glória. Pessoas que são salvas no último momento da sua vida trazem um conforto, uma alegria muito grande para a gente, para nós. Isso é bênção. Mas viver em Cristo, aqui na terra, experimentar o Evangelho, viver o Evangelho, é muito melhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus.
Salvação precisa ser algo completo. É algo completo. Que ela age no nosso espírito, age na nossa alma e age nos nossos comportamentos, na nossa carne, na nossa forma de viver. Então o Senhor nos chama hoje para vivermos como verdadeiros salvos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque vivermos de uma maneira verdadeiramente salva hoje, vivermos a vida eterna agora, dignifica o nome do Senhor. Honra o nome do Senhor, santifica o nome do Senhor, aquilo que Jesus nos ensinou na oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E o nome do Senhor é santificado pelo seu povo, pelo procedimento, pelo meu procedimento, pelo seu procedimento, pelo caminhar da igreja, como essa igreja caminha, como os discípulos de Cristo caminham. Isso dignifica, isso honra o nome do Senhor, santifica o nome do Senhor. Mas quando nós não vivemos assim, é aquilo que Paulo escreveu aos Romanos, dizendo: é por isso que o nome de Deus é blasfemado no meio dos gentios por causa de vós, por causa do vosso procedimento. O Senhor nos chama para vivermos como salvos. Amém, igreja? Para vivermos a vida eterna. Para vivermos como cristãos que verdadeiramente se amam, se suportam, se abençoam, se fortalecem, dignificam o nome de Deus. Ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Olha ali a atitude daquele ali, olha a atitude daquela ali. Ali vai um homem de Deus. Que maravilha. Quando alguém chega assim, diz assim: rapaz, irmão fulano, ele é uma bênção, né? Eu digo: velho, que maravilha. Irmã fulana é uma bênção, né? Gente boa, uma serva do Senhor, cheia da graça de Deus. Rapaz, que maravilha, que bênção. Olha que coisa boa. É o nome de Deus que é glorificado, é o nome de Deus que é dignificado, é o nome de Deus que é exaltado, que é santificado. Louvado seja Deus, que faz pessoa que não é crente convidar pessoas crentes para vir para a igreja. Meu pai era um desses, levavam, cai gente. Rapaz, você está precisando ir para a Assembleia de Deus, espera que eu vou lhe levar. E levava para a Assembleia, para ouvir a palavra, porque ele tinha esperança que aquela pessoa ia mudar de vida. Ele tinha esperança que aquela pessoa ia estar num ambiente onde ela ia ser transformada. Olha que coisa. Eu estava falando aqui com os jovens, estávamos aqui ontem pela manhã e pela tarde, ficamos de manhã até de tarde, de 9 da manhã até umas 4 da tarde. Estivemos aqui orando, ministrando a palavra, conversando, adorando, louvando, brincando. Foi uma maravilha. E estava dizendo: olha, quando alguém chega e vê o seu procedimento, ele vai imitar. Se um jovem se converte e ele vê o seu procedimento, ele vai fazer igual, ele vai imitar. Eu me lembro que no início da fé eu comecei a andar com um doido que tinha lá na comunidade. Eu comecei a ficar doido igual a ele. Fazer um cara de maluquice. No meio da pregação ele dobrava o joelho e começava a orar. Eu aí comecei a fazer essa maluquice também. Eu digo: rapaz, é massa esse negócio. Aí, pastor, pregando e eu ajoelhado. Daqui a pouco eu levantava. Fui fazendo maluquice, velho. Igual o cara. Era assim. Mas graças a Deus peguei uns exemplos bons, que buscavam a Deus, oravam a Deus, faziam a vontade de Deus. Eu digo: amém, o negócio é por aqui. Aquele bicho é doido, já fora. Graças a Deus, Deus levou para não sei para onde. Glória a Deus, o vento soprou e o bicho foi embora. Eu digo: louvado seja Deus, obrigado, Senhor, pelo livramento. Então você começa a andar com uma pessoa, um novo convertido ou até uma pessoa não crente, ele vai aprender com você a ser cristão. Por isso que Jesus disse para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês fazem outras pessoas, vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, para converter alguém ao judaísmo, e você torna aquela pessoa mais filho do inferno do que vocês. É mole? Quer ouvir isso, crente? Quer? Se aprume. Se aprume em nome de Jesus. Não tome o nome do Senhor em vão, porque Deus não terá por inocente todo aquele que tomar o seu nome santo em vão. Amém?